Planner para organizar 2024. Nesse vídeo eu vou falar para vocês como eu fiz o meu planner personalizado, que custa menos de R$ 15 para usar agora em 2024. Vamos lá? Olá pessoas, eu sou a Fê Castilho, sejam bem-vindos aqui de volta a esse canal e hoje eu vou mostrar como eu personalizei o meu planner para 2024. Eu sempre uso um planner padrão que eu compro pronto e esse ano eu decidi então que eu ia utilizar um planner personalizado. Posso fazer um vídeo falando sobre o porquê disso, mas hoje eu vou dizer pra vocês como fazer. Acho que um detalhe eu posso dizer é que quando a gente faz e personaliza nosso próprio planner, nossa própria agenda, a gente consegue definir melhor aquilo que a gente vai mesmo fazer ou não, sabe? Do que só ir lá e colocar as metas. Também existe aquela questão de cumprir a primeira meta, que é a de organizar, porque no começo, sim, é mais chatinho até tu entender como que funciona o calendário, colocar ali na agenda, se tu quer fazer uma coisa mais detalhadinha, assim, por exemplo, como eu fiz. Então, às vezes acaba que no começo não fica como a gente gostaria, mas a ideia de persistir naquela primeira meta é uma das coisas que vai fazer com que a gente cumpra as metas desse ano. Principalmente porque o planner personalizado, ele é bem objetivo. Ele vai ter só aquilo que você realmente precisa. E aí muita gente diz, eu não tenho muito tempo pra fazer. Eu tive muito pouco tempo, as meninas estavam bem agitadas nessa última semana aqui de dezembro, muitas coisas em dezembro pra resolver. E isso fez com que eu otimizasse minha produção ali do planner, sabe? E o meu entendimento de quais tarefas eu ia conseguir cumprir. Então facilitou bastante até a ideia de não ter tempo para realizar essa tarefa. Eu comecei organizando meu planner fazendo uma lista, uma folha simples, de tudo aquilo que eu queria que tivesse ali na minha agenda, no meu planner, para eu poder me organizar. E eu tenho um foco da organização, por mais que eu não arrume minha agenda semanal, tem uma coisa que todo mês eu faço, que é o meu cronograma de pagamentos, o meu orçamento mensal da família. E ali vão as contas de toda a família, né? A minha e do meu marido ficam todas juntas ali, tudo que entra, que sai, fica tudo junto ali, tá? Então eu tenho, na primeira folha, eu estabeleci lá, coloquei folha 1, que tem meus dados pessoais e metas assim mais objetivas assim anuais. E estabeleci que na folha 2 já teria ali um orçamento mensal. Esse orçamento mensal, ele seria dividido, assim, as folhas eu dividi, né, fevereiro, março, abril, todo o primeiro semestre numa folha e atrás do segundo semestre. Eu sei que esse espaço é suficiente porque eu já faço isso há muitos anos, né? Então eu sei que esse espaço é suficiente e eu gosto mais de ter o orçamento mensal um do lado do outro do que por mês. Sabe, tem gente que coloca em janeiro, orçamento de janeiro. Não, eu gosto de colocar em janeiro e fevereiro um do lado do outro, porque daí eu consigo copiar as contas que são fixas e tal. Eu, particularmente, aí vocês vão ver a foto, mas não vai ter nada escrito, né? Gosto de ter um orçamento anual previsível, né? Que é aquele orçamento onde a gente coloca ali. Se tu, por exemplo, tem um cartão de crédito com mais de uma parcela, por exemplo, eu coloco ali, parcela tal, uma de tanto, referente ao quê? Então, cada mês, durante 6 meses, eu coloco as parcelas que aquele cartão tem e coloco o valor final daquele cartão, assim, que são os fixos, que eu sei que vão ser pagos, né? Então, naquele cartão em janeiro tem 2 de 3, então em fevereiro vai ter 3 de 3 e em março não vai ter uma parcela. Por que eu faço isso? Porque no final ali, nesse segundo orçamento, ele é uma visão do ano todo, né? Eu vou fazendo 6 em 6 meses. Do que eu tenho fixo para pagar que não vai mudar. Então, quando eu vou gastar, em vez de consultar só o orçamento mensal ali, que tem até assim, o que eu já gastei do cartão daquele mês, aquilo que eu gastei para 30 dias, esse tipo de coisa, aquele orçamento ali vai ter o meu mês fixo da casa, que é água, luz, telefone, aquela coisa toda, e o meu mês fixo dos cartões. E aí, assim, eu sei o que eu posso utilizar a mais naquele mês, quais os gastos que eu posso ter, para ter uma visão anual mesmo do que é fixo. Toda vez que eu anexo uma parcela, geralmente eu vou lá e faço um adendo ali e coloco as parcelas ali, faço recalculo, para poder ter uma visão geral de gasto fixo dos meses durante o ano todo. Então, isso é uma coisa que é uma estimativa, tá? Eu boto ali a água e a luz com uma média do que geralmente dá, né? Uma média assim para mais. Então, geralmente eu coloco assim, a nossa água e luz aqui não são muito baratas, então elas ficam de 220 a 280 reais. Eu faço essa média e coloco ali, sempre água e luz nesse valor. Se der menos, melhor, né? Se der mais, uma coisa vai equilibrar a outra, porque eu sempre atualizo para mais todas. Então, acaba que eu consigo ter uma ideia do meu custo fixo do mês. Isso facilita bastante na hora dos gastos. Então, a segunda folha do meu plano, ou a terceira, né? Porque a primeira é os dados, a segunda orçamento mensal, que é aquele que eu vou depois fazer ele líquido, né? Que eu vou lá, vou botar o que eu tô gastando, o que eu paguei, vou riscar os meus pagamentos, os meus gastos mensais, e aí depois o meu orçamento geral do ano, né? Que são os gastos fixos dos cartões da casa
que eu sei que eu já tenho esses compromissos durante aquele ano. Lembrando que eu sempre procuro fazer o meu plano e vou organizando ele de 6 em 6 meses para não ficar tão maçante no início. Depois eu coloquei que tinha que ter uma planilha de metas de leitura. Então eu coloquei ali leitura da Bíblia, leitura de livros, dividi da mesma maneira que eu dividi, vocês estão vendo aí, o meu orçamento mensal. E ali eu vou colocar bem a grosso modo o que tem que ser lido. Por exemplo, hermenêutica, que é o meu primeiro módulo do curso de teologia. Eu vou botar ali hermenêutica, tantas páginas que eu tenho que ler neste mês. E aí eu coloco também, por exemplo, ali nessas mesmas metas, as minhas aulas. Por exemplo, eu tenho aulas de hermenêutica, eu acho que são 8 esse mês, então eu vou colocar esses 8 aulas de hermenêutica ali. Porque esse daí é uma visão geral do meu mês, tudo que eu tenho pra fazer naquele mês. Eu tenho 8 vídeos pra gravar, eu tenho tantos posts pra gerar. Por exemplo, tem coisas que eu não consigo colocar ali direto, que vocês vão ver aqui no início dos meses, que, por exemplo, da igreja, eu não sei quantos posts da igreja eu vou ter que trabalhar. Mas eu sei que eu vou trabalhar aqueles posts, então eu já coloco ali, que vai ser trabalhado, mas eu não sei quantos, então eu já não consigo agendar esses posts na minha agenda, mas eles são citados ali. A segunda lista que eu coloquei aqui de metas são as metas de compromissos, trabalhos, agendas, coisas que eu tenho que fazer, né? Por exemplo, eu até tenho compromissos ali na outra lista, mas compromissos de fato como médico, como eu vou mediar algum outro clube, vou participar de algum curso lá, vou dar uma aula sobre as leituras que eu faço, iniciação de leitura, vou mediar algum clube do livro naquele mês, então eu já coloco ali os meus compromissos de trabalho, de coisas que eu já sei, já são programadas, eu já coloco naquela lista ali a grosso modo, né? Médico da Valentina, todas essas questões. Por exemplo, esse mês eu sou obrigada a agendar um médico pra isso. Então, tudo aquilo que eu vou fazer, eu já coloco ali que eu já sei a grosso modo. Acabou. Esse meu geral, eu deixo sempre 1 ou 2 páginas por via das dúvidas, porque é receio meu. E aí eu pulo já pro outro mês. E aí começa, como vocês estão vendo nas imagens, começa o meu mês de fato. Daí eu já coloco ali em janeiro. Eu usei pra poder colocar um calendário. Depois eu vou colocar um calendário inteiro, né, aqui. Mas eu usei esses amostrinhos que a gente ganha do gás, geralmente, pra botar. Eu tirei, vocês estão vendo na imagem, e coloquei cada mês, eu vou colocando esses papeizinhos adesivados ali, e vou trabalhando o mês todo já com o calendário aberto ali. Por quê? Eu gosto de separar o meu mês por semanas também. E eu não gosto que os últimos dias do mês, por exemplo, quando acaba numa quarta, quinta e a sexta, fiquem dentro daquele mês se elas são de outro mês. Então, quando vocês forem fazer essa parte do calendário, analisem bem o calendário, porque tem meses que vão começar, por exemplo, janeiro começou numa segunda-feira, esse ano, 2024, começou numa segunda-feira. Mas esse planner pode ser utilizado em vários outros anos. Calhou que no ano de 2024 a gente começou numa segunda-feira. Então deu bem certinho, o mês todo ali com todas as suas semanas inteiros ali, ficou bem organizadinho. Mas quando chega já em fevereiro, já dá uma complicadinha. Vocês vão ver nas fotos que eu vou organizando assim e vai ficando... Então eu vou mostrar aqui. Sempre vai ficar dividido, tá? Aqui. A não ser quando acaba, por exemplo, um mês acabou numa quarta-feira. Então, aquele outro mês vai começar numa quinta, numa sexta. Aí eu já reorganizo assim, as primeiras páginas do mês pra comportar todas aqui nessa primeira capa. E aí depois eu pulo por outro mês. Mas isso é uma organização de vocês. Pode separar, por exemplo, sempre 5 semanas para cada mês. E sempre pôr ali, deixar aqueles espaços dos dias que não vão ter, né, que são dos dias anteriores. Vocês podem deixar esses espaços em aberto, se vocês no começo tiverem dificuldade. Eu é que reajeitei tudo, de tanto eu olhar os calendários e pensar nisso, eu acabei me organizando melhor, tá? Nesse sentido. Existem alguns calendários que a gente imprime, compra, ganha, que vem com uma separação de semanas, contando as semanas do ano. E aí eu optei por colocar aqui no meu planner já as semanas, tipo, quarta semana, quinta semana, até chegar a 52 semanas no ano. Mas essa contagem de semanas, elas se mesclam entre os meses. Porque tem meses que uma semana começa no final do mês e termina no começo do outro mês. Então, também é uma coisa que vocês devem analisar bastante, mas eu tô mostrando aqui as fotos pra vocês de como que ficou o meu plano. Espero que vocês consigam entender, apesar da minha letra horrível, mas o geralzão é assim. Então, a minha dica é que vocês, na primeira página, coloquem coisas objetivas de vocês, não trabalhem muito, assim, coisas muito profundas, mas coisas que vocês vão fazer naquele mês. Eu vou gravar, eu vou trabalhar, vou produzir tal coisa, minha filha, tem um projeto com minha filha, por exemplo, que eu quero que ela leia, vou trabalhar isso. Coloque ali tudo que você quer trabalhar naquele mês, tá?
Ali vou colocar em trabalho, outra em metas de leitura ou metas da família, esse tipo de coisa. Por exemplo, eu coloquei até peso inicial, meta de peso, porque eu tenho um cronograma de peso para esse ano também. Então, esse é o básico do começo. Eu deixo uma folha em branco porque eu, por exemplo, gosto de organizar as minhas aulas separadinho ali antes e depois distribuir elas durante a semana. Então, eu sempre deixo um rascunho ali, tá? Na segunda folha. Então, vocês podem deixar uma ou duas folhas para o começo do mês e sempre cinco páginas dos dois lados. Então, vamos dizer que vai dar 10 páginas, né? Para organizar os dias da semana. Mas aí tu me pergunta, Fernanda, se eu fizer dessa forma, não vão faltar folhas no meu caderno? Por exemplo, esse caderninho aqui tem 96 folhas. Então, páginas mesmo, ele tem umas 180 e poucas, né? Contando os dois lados. Pode ser que falte, dependendo da forma como eu ajustar os meses ali, usando tipo uma folha para cada dia, esse tipo de coisa. Mas o que é legal nesses planners, nessas agendas que a gente personaliza? Vocês tendo essa visão anual inicial que a gente faz ali, que é de compromissos, de metas, de livros, essa visão, geralmente a gente consegue ver, né, de 6 em 6 meses ali, tudo que vai ser feito, no geral. Vocês podem começar outro caderno e só copiar aquilo que é anual. Se vocês quiserem muito deixar o que vocês já fizeram nos outros meses, também vocês podem repassar. Ou até mesmo destacar as folhas, colar ali no início, ou grampear, fazer de alguma forma que fique melhor para a organização de vocês. Até esses aqui vêm com esses espacinhos aqui, onde eu coloquei adesivos, ó. Esse caderno aqui, inclusive, embaixo aqui na descrição dos vídeos, sempre tem os links da Amazon, que é aquilo que faz com que eu consiga trazer conteúdos aqui pra vocês, é uma parte do meu trabalho. Então, sempre que vocês clicam em um daqueles links da Amazon e compram qualquer produto a partir daquele clique que vocês deram ali, vocês estão contribuindo pro meu canal. Então, vocês não pagam nada mais por isso. Geralmente, os links estão aqui embaixo, são links todos Prime, ou que tem descontos, né? Se você não é Amazon Prime, clica no link aqui e faz seu cadastro, geralmente a inscrição custa em média de R$ 15 por mês, e aí você tem acesso não só a frete grátis e prioridade de entrega em muitos produtos, mas também tem a forma que tem filmes, séries, então tem bastante variedade, ele também é uma opção por um valor bem mais baixo. Tem mais uma infinidade de benefícios que o Prime tem. Vocês cliquem ali que vai dar certinho ali pra vocês tudo que é oferecido dentro dessa assinatura, vale muito a pena. Esse livro aqui, ele tem vários formatos, esse aqui é o bronze, tá? Eu vou deixar lá embaixo o link do bronze, mas quando vocês clicarem ali, vocês vão ver que nesse formato, desse tamanho, tem várias capas diferentes, tá? As cores, tudo muda e variam os preços, vai de R$11 até R$22. Esse, por exemplo, tem em média de 14, eu paguei 11 na Black Friday. Então, assim, ó, ele tem uma capa dura, mas é plástico, tá? Aqui é porosa, aqui é lisa. É um plástico assim, tem esse degradê que é bronze, tem esse lacinho pra fechar. E tem esse auxílio aqui de plástico, que tem lugar pra colocar coisas aqui e do outro lado, onde eu coloquei vários adesivos que sobraram dos outros planners de outros anos, tá? E ele vem com essas folhas, por isso que eu digo, se vocês quiserem utilizar uma folha por dia, depois que vocês fizerem toda essa organização, vocês podem, porque essas folhas todas, essas aqui estão decoradas, né? Mas elas têm essa opção aqui de data, tá? Então fica bem charmoso, também bem bonito. E dá pra você só organizar esse início aqui, cada início de cada mês, que nem eu fiz, e deixar uma folha por dia, né? Cada lado uma folha por dia. Aí, caso acabe o planner de vocês, provavelmente vai acabar, antes do dia acabar o ano, vocês podem só refazer essas partes ali, né? Que é inicial do anual, e aí tá tudo certo. Vocês vão ter uma agenda pro resto do ano. E vocês vão poder ter essa continuidade, né? Porque não precisa acabar em dezembro. Se o caderno ainda não acabou, todos os planners e os cadernos que a gente vai adaptando para fazer um planner ou uma agenda, eles têm essa opção legal de quando vai acabando os meses, se eles não são datados, ou se tu faz personalizado, tu pode continuar datando eles, né? Então tem gente que começa às vezes a usar o plano em fevereiro, em março, em abril, percebeu a necessidade? Então você pode começar datando do início, e aí às vezes chegando em dezembro, já aconteceu comigo, eu tenho ainda mais 2 meses de planner para usar. Eu uso janeiro e fevereiro, né? E acabo só repassando essas informações para visão anual quando eu mudo pro planner lá, quando acaba esses 2 meses. Então é bem simples. Parece difícil assim, mas pausem o vídeo, voltem, analisem ali as imagens. Eu botei poucas imagens para vocês, mas porque são poucas coisas mesmo, sabe? São coisas muito simples. De início não fica tão bonito, parece que fica tudo feio a nossa letra, mas com o passar do tempo ali, conforme a gente vai fazendo, vai ficando cada vez mais fácil, cada vez melhor, e realmente a gente tem uma clareza de objetivos e de metas que serão cumpridas.
Então, hoje eu vou ficar por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, não entenderam, querem corrigir alguma coisa que eu fiz de errado no meu planner, ou as experiências de vocês tentando montar os planners de vocês, deixa aqui nos comentários. Por favor, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, clica no botãozinho de ativar o sininho ali, curte também esse vídeo para que a gente possa saber que vocês estão gostando, que está sendo útil ou não para vocês, e também para que vocês recebam os próximos vídeos, tá, do ano, complementando, e vamos ver como é que a gente vai sair com os nossos planners por aí. Eu quero ver como é que tá sendo pra vocês. Se vocês estão usando algum planner ali que já vem pronto, coloca aqui também, porque vai ser que o pessoal se interesse. Tem alguns muito bons hoje em dia no mercado, bem completos também, mas que às vezes a gente pode se embaranar um pouco pra usar, né? Então eu fico aguardando vocês até o próximo vídeo. Tchau, tchau!